Boa tarde a todos. Vamos iniciar as nossas atividades com a apresentação do relato de experiência do professor Sidley Jesus Barreto. O tema é Educação Física, Atenção Básica em Saúde, o caso da FURB. O professor Sidley é coordenador do curso de Educação Física na FURB, mestre em Educação e Ensino Superior, membro da Comissão Didática Permanente do Hospital Universitário, membro do Conselho Universitário da FURB e delegado adjunto da FIEP em Santa Catarina. O professor terá 30 minutos para sua explanação e, se terminar um pouco antes, pode ficar aberto a questionamentos. Boa tarde a todos e todas, também aos internautas. Agradeço a oportunidade de estar aqui e pretendo falar um pouquinho do case, um case que é o nosso da FURB. Porque muita gente pensa que, instantaneamente, né, aconteceu do nosso curso de Educação Física entrar nessa área da saúde pública, da saúde coletiva. E não é assim, tem todo um percurso histórico, né? E também todo um percurso junto, por exemplo, com a própria FIEP, com o sistema CREF-CONFEF. Eu coloco ali no primeiro slide o nosso criador do nosso curso, o professor Lorival Becausa, que foi quem me levou, me assistiu num congresso de EPT em Mato Grosso, Campo Grande, me convidou para ir dar curso durante 6 anos para Blumenau e depois eu me incentivou a fazer o concurso. Então, ele era delegado da FIEP. Então, há uma caminhada junto com a FIEP, né? Bom, também foi um dos que incentivaram na nossa região a participação, ele estava aposentado, no sistema CREF-CONFEF. Nossa universidade, e nós temos hoje aí um projeto do ProSaúde muito forte, e é nesse sentido que eu vou começar, então, uma fala mais dialogal, que depois, no final, quem tiver interesse de participar, ou por internet, ou pessoalmente, fique à vontade. Bom, eu estava em Campo Grande, Mato Grosso, apresentei um trabalho chamado Atividade Física Praxiterápica em Psiquiatria, em 86, no Congresso de EPT. Apresentei outro trabalho, mas esse trabalho deu um certo alvoroço, porque eu mostrei a escalada de Pão de Açúcar com esquizofrênicos, numa equipe com psiquiatra e médico esportivo, psicóloga e 2 de educação física, o professor Coelho, da Federal do Rio, Milton de Souza Coelho e eu. E aquilo deu um certo alvoroço. E as pessoas queriam ver como é que era, enfim, tinha autistas também que escalaram, mas eram 2 anos de trabalho. Era chegar lá e escalar. E ali eu comecei, então, a ir a Blumenau, eles iriam implantar a disciplina de atividade física adaptada, comecei a fazer alguns treinamentos, e como eu vinha também do chão da recreação da psicomotricidade, aproveitavam sempre, davam uma palestra voltada para a educação adaptada, e mais davam um mini curso, enfim. E lá, em Campo Grande, eu conheci a professora Neuza Muzeca, que dava recreação, que é uma pessoa maravilhosa, uma expert de gincana. E quando eu vou para Blumenau, chego lá, fiz o concurso em 92, entrei em 93, estava 2 projetos para a extensão. Um com dependentes químicos, e foi a professora Neuza que abriu esse espaço. Ficou de 94 até 2000, até aposentar a professora Neuza. E eu fui para a Universidade Aberta da Terceira Idade. E depois, em 2006, a professora Neuza se aposenta, e daí eu trabalhei de 2000 a 2006, lá na dependência com dependentes químicos, onde a professora Maica, que esteve aqui ano passado, conheceu o nosso trabalho lá em loco, em 2005, se não me engano. Bom, nós temos então hoje a divisão do curso, nosso curso estava no 3+1, foi sofrido, tivemos o apoio do CREF, incondicional apoio do CONFEF, e de público já agradeço a ida do professor Tojal, que se disponibilizou aí, que foi fundamental. Por quê? Porque a presidente do nosso núcleo docente estruturante, ela tinha uma concepção que não deveria o sistema estar participando. Os meus pares, muitos também acreditavam que não precisavam. E outros acreditavam que deveria ser um bacharelato mais voltado para o esporte, por ser uma tradição da região. Havia um certo conflito, e a ida do professor Tojal foi fundamental nesse sentido. Mudamos, então, e aqui tem algumas disciplinas, né, que estão
fazendo parte, no caso, como se for ao núcleo comum, nos 2 cursos, voltado para essa atenção básica em saúde. Prescrição de exercícios para grupos especiais, que também, no caso do bacharelato, vai ser junto com a medicina. Só que vai ser 2 créditos para medicina, teóricos, e nós vamos ter 4, 2 teóricos e 2 práticos. Atividade física, saúde e qualidade humana, também 2 créditos para medicina, e nós temos 4 com 2 a mais práticos. Gestão, empreendedorismo, arte, essa fugiu, não é do nosso link, perdão. Tá? A bioquímica, que entrou agora, e estudos temáticos de aprofundamento. Por exemplo, nesse semestre, é uma disciplina que amarra as disciplinas do semestre num seminário integrado e com júri simulado. Esse semestre há uma pergunta que os acadêmicos têm que tentar, através de um seminário, apresentar, e o júri simulado. A pergunta foi: esporte é saúde? Eles têm que apresentar individualmente o mapa conceitual e também em grupo o mapa conceitual. Foi uma experiência ímpar. Então, era voleibol, comunicação e mídia, territorialização, que é uma disciplina nova, específica do bacharelado, e também os estudos temáticos. E foi uma experiência muito interessante, muito rica. Então, no bacharelato, nós temos essas disciplinas, vamos dizer, novas: epistemologia da educação física, ginástica laboral, bioquímica, territorialização, 1, 2 e 3. A1, os alunos visitam o sistema nosso de prevenção de cheias, que é o CEOPS, que é importante na nossa região. Eles vão dentro da própria universidade, passam um questionário para levantar dados acerca de diabetes na família, estilo de vida, enfim, e depois eles apresentam um mapa conceitual individualmente em forma de seminário, na 1. A 2 é na sua comunidade, onde ele vive. Ele passa o mesmo questionário, tal. Ele só apresenta os dados, não trabalha. A 3, ele vai ter que ir num posto de saúde, num hospital. E a 4 vai ser na área da epidemiologia desportiva. Chegar no 5º semestre, tem a disciplina estatística aplicada à educação física, que vai ser trabalhado os dados, em parte. No caso, o trabalho resistido com peso é para acompanhar mais ou menos como se fora quase o ciclo vital. Não é só para a hipertrofia e não é só para o desporto. Então, na emenda se trabalha também outras temáticas. Nós temos, então, no bacharelado, um link nessas disciplinas, atividade física, saúde, qualidade humana e territorialização, de Paulo Freire. Então, nós usamos como suporte para a educação em saúde, Paulo Freire. Todo o nosso núcleo de atenção básica à saúde, todos os profissionais envolvidos trabalham. Temos, inclusive, a tenda Paulo Freire. Nós vamos na comunidade, estendemos a tenda, fazendo uma roda de conversa com as pessoas. Tradicionalmente, a nossa universidade era considerada mais na visão do esporte. Mas era repetição pela repetição. 2, 3 vôlei, 2, 3 handebol, 2, 3 basquete. Pesquisa incipiente, inclusive o Conselho Estadual de Educação, quando teve 2 vezes para avaliar o curso, pediu que fosse inserido mais pesquisa. Então, agora nós temos seminário de pesquisa, estatística aplicada à educação física, para dar um pouco conta dessa dinâmica. Mudamos um pouco o foco do curso, mas não se deu de imediato. Em 95, teve a publicação de um livro do professor Manuel Sérgio, depois um livro que tem a participação do professor Alexandre Vaz, entre outros, A Desconstrução do Corpo, que foi organizado pelo professor Grando. Tem um livro publicado do professor Lamartine, também começamos na parte de publicação. Revistas, desde 99, com artigos sobre saúde do trabalhador, recreação industrial, ergomotricidade, uma abordagem ecológica na saúde da corporeidade. Então, desde 99, as revistas vêm saindo. Paralelamente, então, também fomos trabalhando um pouquinho a questão das publicações, né? A dissertação do mestrado do professor Grando, lá, orientada pelo professor Lamartine. O professor Carlos Alberto, que hoje está na Federal do Ceará, fez o doutorado em cardiologia médica na URGS, e o mestrado dele se desdobrou em 2 livros com diabetes. O professor Grando, que hoje é nosso chefe de departamento, que foi orientador, teve o professor Lamartine como orientador, além de ser profissional de educação, ele é farmacêutico. Não exerce, nunca exerceu, mas ele é farmacêutico. Então, trabalharam muito a questão também metabólica aqui nesses livros. Em 2010, nós lançamos esse livro, que foi patrocinado
pelo Ministério da Saúde, no caso, no programa do ProSaúde, que são vários profissionais, não só da educação física, mas tem 2 textos dos profissionais de educação física do nosso núcleo de atenção básica. Em 2011, com patrocínio da Secretaria Estadual de Saúde, foi uma coletânea organizada por 2 pediatras, com todos os profissionais da saúde, também alguns da área de educação, sobre síndrome de Down. Então, nós temos trabalhado muito também na área de publicação e inserção, ao longo dos anos, desde 99 praticamente, desde 95, perdão, tem se incrementado um pouco. No caso da atenção básica e saúde, nós temos também aí o PET Saúde Mental, com 2 bolsas, tivemos um PET Saúde com 4, e estamos no segundo PET Saúde com mais 4. E, além disso, continuamos, um pouquinho também aqui, voltamos. Na Oktoberfest tem ali um personagem que está lá para falar um pouquinho da orientação em saúde e tudo. Eu trouxe aqui alguns folders, né, para mostrar, quem quiser pegar. E tem 2 professores nossos, a professora Ana Cláudia, com mestrado em Santa Maria, em cineântropo, e o seu esposo, o João Moura, que é doutor em cineântropo, que tem um programa na TV educativa nossa, que já acertamos com o Laércio, ele vai disponibilizar os videozinhos pelo SEV. E tem um personagem fictício que é o Sem Noção. Pega lá o peso errado, não faz aquecimento, come um monte de coisa errada, aí para e aí eles vão dando a orientação. É bastante didático, já tem 2 anos o programa, e agora acabamos de ganhar, ano passado, e não deu para aceitar, porque não tinha perna para caminhar, um programa de rádio. E já estamos agora fazendo, o professor Wagner Domingues, que tem um programa na Rádio MEC do Rio de Janeiro, vai nos ajudar, o Laércio também já se colocou disponível. Estamos agora preparando o programa de rádio, porque descobrimos o seguinte: pouca gente da população da massa assistia a TV educativa. Nossa. Que também é transmissora da TV educativa. E o pessoal ouve muito rádio. Então, quando eu tinha entrevista de professores nossos na rádio, as pessoas passavam na rua, eu vi, que legal, não sei o quê. Então, a própria rádio ofereceu o programa. Também fazemos, nessas orientações, como no Oktoberfest, a campanha para usar menos o carro, que é patrocinada pelo Rotary Club e outras instituições, e nós participamos também dessa discussão. Então, no caso ali, nós temos uma parceria desde 2002, quando surgiu a primeira residência, com a Prefeitura, com a Secretaria de Saúde. Então, nós temos um colegiado conjunto. Quando o projeto vai, que é integração ensino-serviço, porque eles vão receber lá os estagiários, né, no campo, eles precisam estar. Então, nós trabalhamos em conjunto, temos uma reunião mensal desde 2002 em conjunto com a rede. A prestação de contas ao Ministério é em conjunto. Então, tudo é feito de maneira colegiada. E não tem chefe nem patrão, é a força do povão. Enfermeiro, assistente social, tem o mesmo peso. Até porque os médicos que participam conosco são sensacionais, epidemiologistas, altamente comprometidos e que possuem uma visão médico-cêntrica. Nosso grande apoiador da educação física é o professor Carlos Nunes, psicólogo esportivo. Infelizmente, nós temos poucos parceiros da educação física do nosso curso, nessa visão. E o professor Carlos é quem conosco conduz as linhas de atividade física e saúde do PET, agora é voltado mais para atenção básica na terceira idade, o último projeto aprovado, a linha, e foi lançado recentemente um mestrado de saúde coletiva, e tem 3 linhas, uma mais ligada ao uso racional de medicamento e tal, e as outras 2 linhas que estamos implicados. Nós temos desde 1999 o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Saúde. Então, nós já tivemos durante 7 anos coordenadores da educação física, um ano um médico epidemiologista doutor em estresse, e agora o Carlos, que é psicólogo, está coordenando. E preparamos projeto de iniciação científica lá para concorrer internamente e também para o PIBIC. Nós temos o Núcleo de Atenção Básica à Saúde. Desde 2002, esse núcleo trabalha com estratégias para trabalhar com grávidas de risco, por exemplo, com pessoal com HIV. E é sempre interdisciplinar, sempre interdisciplinar. Bom, em 2002, então, nós começamos com a primeira residência, 2004, 2006 a segunda residência, 2007 a 2008, a terceira
primeira residência. Me lembro bem que o professor Marino fez uma mesa na UDESC, né? Acho que em 2005. Eu coordenei a primeira residência desde o Nascidouro, iniciei a segunda, depois entrou o professor Eduardo Cartier. E lá nós fizemos uma mesa, né? E me lembro que o professor Narras apresentou lá o que ele achava de evolução na área da saúde e falou: a professora Maica me fez ver que para entrar na saúde mental, a experiência, a visão da psicomotricidade é importante, e coloco como avanço a visão da residência multiprofissional de educação física que esteja inserida. Nós, então, entramos no PET Saúde, teve um edital de 2008, não teve a educação física, não tínhamos perna para isso. Entramos em 2010, perdão, ali está errada, 2012, e 2012, então, aprovamos o PET Saúde Mental. E hoje nós temos estágio dos nossos acadêmicos já do CAPS Infanto Juvenil, que, para nossa sorte, fica a 400 metros do ginásio ou escola. Nós temos 2 ginásios. E o ginásio onde tem sala de aula chamado ginásio escola. Fica a 400 metros do CAPS Juvenil. Toda quarta-feira e sexta-feira nós temos essa inter-relação. Ainda é baixa a procura por estágio. Alguns mais, às vezes, por horas de ACC, quando estão apertados, acabam se inserindo um pouco. Mas está mudando porque o curso agora está desmembrado também e favorece isso. Bom, da primeira residência, nós temos aí o Fernando Esquicem do Nascimento, que coordena aí a parte da Unimed, voltada para a educação em saúde, palestra em escolas, projetos, e que foi assessor, inclusive, da Prefeitura de Itajaí, no caso, não do secretário, mas do superintendente, que era um médico com doutorado bem interessante, Edson Adriano, grande defensor da educação física. Na plenária municipal de saúde, em 2004, ele levantou e falou: professor, deixa que eu vou defender a educação física. Mas quando criaram os NASF, lá em Blumenau, não colocaram a educação física neste grupo. Mas aí também ele já não era mais o secretário. Mas é um grande defensor da educação física. E o Fernando, junto com o Clóvis, que eu vou mostrar um pouquinho depois, fizeram uma coisa fantástica para Santa Catarina, e para Blumenau em particular. Por quê? Na residência, nós tínhamos estágio, por exemplo, dentro da Secretaria de Saúde. E lá, eles foram para o setor de epidemiologia e descobriram que, naquela altura, Blumenau perdia cerca de R$20 mil por mês de repasse, porque havia um cálculo errado. E tinha matemática e estatística trabalhando. E aí foi feito todo o cálculo novamente pelo médico epidemiologista Hernani Santelena, de Jaru Santelena, e lá, então, foi pedido ao Ministério dizendo que havia um erro, e foi obtido o repasse, o retorno do repasse. Então, esses 2 rapazes, assim, criaram uma brecha muito grande para que a educação física pudesse ser inserida nesse contexto. Então, o Fernando hoje está aí prestando um serviço público, embora esteja trabalhando numa instituição que é a Unimed. O Eduardo me substituiu na coordenação da segunda residência e encaminhou a terceira residência, né? E um trabalho que deu, um dos trabalhos da residência, quando ele foi orientador em 2007, eu destaquei esse aí, né? A ida do professor Tojal foi fundamental à nossa instituição. Havia muita resistência de que nós pudéssemos tentar fazer uma matriz curricular que saísse da visão do esporte, né, e caminhasse em direção mais à atenção básica em saúde. E aí, como o professor Tojal esteve lá, entre uma das depoimentos que ele deu, é que ele começou dando aula na medicina, e ele começou pela prática esportiva, e ali foi o nascedouro do curso da Unicamp. Aquele depoimento dele foi fundamental também, nesse sentido, não só a palestra sua foi sensacional, mas nesse sentido tocou também um pouco as pessoas um pouco mais. E aí, vou reportar um pouco da fala hoje do professor Catunda, aqui no Fórum de Coordenadores. Porque o professor Catunda estava falando essa problemática que nós temos entre teoria e prática, né? E ele estava reportando a dificuldade que ele está sentindo em outras pessoas, de que as pessoas cheguem à praxis. E quando o professor Tojal foi lá, pensava que ele fosse só um teoricão.
E uma das coisas que ele falou, que ele foi preparador físico de Joinville, e quando ele foi preparador físico de 3 modalidades, ganhou de Blumenau. Ali ninguém questionou mais nada. Então, a praxis é importante, nós temos que buscar, eu creio isso. Então, essa característica mostrar isso foi fundamental. Agradecemos ao professor Tojal, então. A aula magna, no segundo semestre, não havia aula magna, nós instituímos, foi com o Clóvis, que também é oriundo da primeira residência. Fez mestrado e doutorado em saúde coletiva lá na USP, né? E ele abordou o tema atividade física e saúde no século XXI, olhar cuidadoso para os grupos especiais. Então, oriundo das nossas residências, os que estão mais linkados nessa questão diretamente são os 2. Alguns não estão mais nessa situação, e outros, porque não abriu concurso também, é uma coisa que foi falada aqui, que nós temos que caminhar, buscar concurso público. Outros municípios da nossa região fizeram concurso público, Blumenau não fez ainda. Mas Lages, Indaial, né, Itapema, isso. Mas eu digo mais da nossa região, do nosso vale ali, ou próximo. Então, fizeram, nós não fizemos. Não conseguimos. Parece que Timbó vai lançar, te aconselho a conversar um pouco. Agora nós caminhamos para o mestrado de saúde coletiva e não mandamos a 4ª residência, vamos mandar agora. Porque o coletivo foi para o mestrado de saúde coletiva e para os PETs, né? Então, nós temos uma linha que é promoção à saúde e integralidade do cuidado, né? Estudos determinantes psicológicos e sociais para adesão à prática de estilos saudáveis de vida, com ênfase no hábito de prática de exercícios físicos. Aborda o desenvolvimento de uma prática de cuidado integral à saúde no sistema SUS, desenvolve estudos sobre cuidado humano e de integralidade dos profissionais que atuam nas redes do cuidado do SUS. Nós temos uma pergunta para todos que participam do nosso núcleo e do consórcio com a prefeitura. Quem cuida do cuidador? E daí, para dar conta disso, nós fazemos algumas oficinas, danças circulares, relaxamento e técnicas anti-estresse para os cuidadores. Ninguém pode dar muito que não tem. Nós também não estamos tão saudáveis assim. Eu, com certeza, não estou como deveria. Mas tendemos a caminhar para isso, né, para buscar isso. E lá, com essa pergunta, foi surgindo a necessidade de encontros aos sábados, até por ambulatórios, por pessoas do ambulatório buscar atividade conosco. Então, 2 ambulatórios pediram que nós fizéssemos específico para os ambulatórios, não só para quem estava no consórcio. Isso foi em 2011. Então, acho que isso também é um avanço. Depois disso, eu fui nesses mesmos ambulatórios conversar, falar com a comunidade, outros colegas foram. Então, essa é a nossa caminhada. Outra linha, então, do mestrado Epidemiologia em Serviços de Saúde, que investiga a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis e fatores de risco à saúde, bem como estudos de demanda e acesso a insumos e serviços, avaliação de processos de cuidado em saúde, com ênfase na atenção primária. E essas 2 linhas, a educação física está junto com o professor Carlos Nunes. A outra linha, educação, comunidade, processo de trabalho na saúde. Nós não estamos diretamente, mas indiretamente sim, principalmente através do serviço social. Os trabalhadores sociais nos procuram muito, incentivam, pedem para ir dar palestra nos grupos da comunidade. Então, essa linha compreende as relações que se estabelecem entre o ensino, o serviço e a comunidade, através de pesquisa no contexto historicamente construído, que se sustentam as articulações dessas interfaces para fortalecimento do ensino e trabalho em saúde. Privilegia também estudos concernentes à política educacional e de saúde, bem como a compreensão do ensino-aprendizagem nos processos de trabalho em saúde, tendo como foco a aprendizagem significativa. E me chamou a atenção, porque hoje de manhã o Catunda também falou de aprendizagem significativa. Então, nós usamos não toda a teoria, mas principalmente o mapa conceitual. Metodologias ativas, estudos curriculares, e aí, no nosso caso, desembocou na mudança da nossa grade, mudança da grade da medicina com inclusão de 2 disciplinas da educação física. E, por cortesia, nós tínhamos 3 disciplinas da universidade que eram optativas para a saúde. Relações interpessoais na saúde, que geralmente é o professor Carlos, da psicologia, que geralmente ministrava.
saúde comunitária e bioética. Também, por uma cortesia, nós colocamos na grade. Deixou de ser optativa. Vai para a grade. Né? Nós estamos tentando gerar um mestrado interdepartamental a partir do Departamento de Educação Física e Ciências do Movimento Humano. Já foi aprovada a minuta pelo departamento, foi levado ao Conselho de Centro, que criou uma comissão com 3 pessoas. Tivemos que ficar truncados nesse processo, íamos encaminhar 3 concursos para doutores, tivemos que parar um pouco, porque como o curso estava 3 em 1 naquela modalidade, e não poderia ficar mais, com certeza, nós tivemos que parar para fazer o dever de casa. O dever de casa está feito, vamos retomar agora na primeira reunião do departamento a comissão para tentar ir adiante, esperamos que 2014 já tenha. O programa de TV, que nós falamos para vocês, professor João Moura, a professora Ana Cláudia, ex-coordenadora do nosso curso, excelente, diga-se de passagem. E agora o nosso grande desafio, o hospital universitário. Então, eu fui da comissão que ajudou os estudos do hospital, estou na comissão didático-pedagógica permanente, agora vou para dentro do hospital com 10 horas. Né? Nós vamos começar a implantar. E, para nossa surpresa, quem tem pedido para ir, como o núcleo caminha desde 2002, os fisioterapeutas, os médicos, principalmente o pessoal da área da traumatologia e as enfermeiras. Então, não foi uma solicitação nossa. Perdão, só um instante, já estamos acabando. Então, esse é um novo desafio. Aqui é o espaço do hospital, e nós estamos pleiteando agora uma academia da saúde. É uma área enorme, muito grande, e já estamos pleiteando aí a academia da saúde. Paralelo a isso, desde 2011, então, colocamos em parceria com a Fundação a atividade motora adaptada, participa a psicologia, a educação física e a fisioterapia. Né? Fizemos um encontro pequeno da FIEP no ano passado, em virtude dessa mudança de grade, e o tema principal foi inclusão. O professor Chavala, inclusive, participou da mesa conosco. Nós temos, então, atletismo para deficientes visuais e para cadeirantes a nível de competição. E a nível de atividade de lazer, nós temos natação e basquetebol. Então, alguns participam dos dois, outros participam só do competitivo ou só do de lazer. E agora estamos caminhando com a ida do professor Chavala, agora estamos tentando ver o corfball também para ir, e já temos o badminton, desde o semestre passado, o badminton como prática desportiva, para os esportes mais voltados ao esporte da paz. Nós estamos numa luta pela FURB Federal, tivemos aí uma votação no Congresso Nacional favorável a uma segunda federal em Santa Catarina, havia um processo de avanço e agora deu uma parada, deu um certo retrocesso. E esperamos em breve podermos então caminhar em direção a ter a segunda federal em Santa Catarina, tendo a nossa universidade que há 12 anos tem no caso, o Comitê FURB Federal, do qual eu faço parte, e tive a oportunidade de fazer o jingle, inclusive, para que nós possamos voltar, então, já como Universidade Federal, daqui a uns 4 anos, 3 anos, quem sabe. Estamos num processo de internacionalização e intercâmbio. Nós temos muito com a Suécia, com a Universidade de Greifswald, da Alemanha Oriental, um estudo epidemiológico de 20 anos do povo pomerano, comparando lá e cá, espelhando. Temos um odonto e um médico agora fazendo pós-doc lá, em Greifswald. E estamos caminhando para esse processo. Esse aí foi agora recentemente na Venezuela, e aqui a Universidade de Greifswald. Então, lá na Venezuela tem no doutorado e mestrado em educação uma linha de atividade física e saúde, a qual já estamos agora fechando o convênio, e com os Greifswald já temos caminhado bastante, ida e volta de profissionais, e já estamos iniciando um estudo longitudinal de 20 anos. Lá é colônia pomerana, estamos comparando com a colônia pomerana aqui. E é uma universidade que tem excelência nessa área. Então, muito obrigado, e estamos abertos aí às colaborações.